Pensa nos principais transtornos hoje em dia. Então, tem o transtorno do espectro do autista, que é o TEA, né? TEA. Tem um de esquizofrenia, que você falou, mas talvez não é tão famoso, não é tão comum, né? Super comum. 1% da população mundial tem esquizofrenia. É mesmo? Só que ela não é de criança, né? No começo da vida adulta, mas 1% da população mundial tem esquizofrenia. Autismo é em torno de 3%, né? Esquizofrenia é bastante comum. Se der tempo, a gente fala um pouco de esquizofrenia, mas aí tem o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, déficit 6%. Tem um outro, não tem um outro transtorno que é famoso também? É que eu achava que déficit de atenção era uma coisa e hiperatividade era outra. Não, é porque é assim, cara, você pode ter o TDAH predominantemente desatento, e a gente fala assim, ele é desatento, ele tem DA, déficit de atenção. Você pode ter o TDAH predominantemente hiperativo, e você pode ter a forma combinada, em que a pessoa tem os dois. Nas meninas, nas mulheres, predomina o predominantemente desatento. Nos meninos, predomina o predominantemente hiperativo. Entendeste? Mas é tudo o mesmo transtorno. É que você pode ter mais características de déficit de atenção e menos de hiperatividade, ou mais características de hiperatividade e impulsividade e menos de déficit de atenção. Então juntou as duas coisas ali, só com características que podem ser diferentes. Em quantidades diferentes. Tá, o hiperatividade. Não, vamos começar pelo déficit de atenção. Quais sintomas começam a parecer que a pessoa tem isso? Opa, tá com cara que tem. E quais os prejuízos que isso pode trazer na vida de uma pessoa? O déficit de atenção. Perfeito. O sujeito que tem déficit de atenção, ele pode ter duas dificuldades, basicamente. A primeira, de perceber os sinais do meio que levam ao foco atencional. Então, por exemplo, você concorda que aqui tem um monte de coisa atrás de você? E são coisas interessantes que poderiam me chamar a atenção. Mas, como eu não tenho déficit de atenção, eu tenho atenção focada, o que eu faço? Eu consigo negligenciar todo o resto e prestar atenção em você, porque você é o foco que o meu cérebro escolheu. Isso tem um pedaço ali do cérebro, que é o centro posterior do controle da atenção, que ele faz isso, ele escolhe um bom foco de atenção. Se eu decidisse, por exemplo, ficar olhando para aquele abajur, aquela luminária que está ali atrás, seria falar assim, puta cara desatento, ele teria que prestar atenção em mim e não presta, né? Isso é o primeiro. Então, não perceber o foco principal de atenção. E o segundo, e que talvez seja até mais importante, não ser capaz de manter a atenção no foco escolhido. Porque também não adianta o meu centro posterior do controle da atenção me falar que eu tenho que prestar atenção em você, mas essa atenção dura 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto e meio, e eu já vou de novo ali para a luminária, venho aqui para o teu tênis, vou para ali, ou seja, eu não sustento a atenção. Então, basicamente, o sujeito que é desatento, ele tem dificuldade, isso pode acontecer em proporções diferentes, isso tem até impacto no tratamento, viu? Ele pode ter dificuldade para identificar o foco de atenção e para se manter atento naquilo. Pensa numa criança assistindo uma aula, a prof está lá na frente dando aula e a molecada está aqui assistindo. Primeira coisa, a professora falou, crianças, eu vou começar a dar aula. Centro posterior de controle da atenção faz assim, esquece tudo agora e foca na professora. Imediatamente, o centro posterior estimula o centro anterior do controle da atenção e fala, durante 45 minutos, você vai ter que ficar olhando para aquela mulher. Imagina uma pessoa sem o centro anterior. A professora fala, crianças, a prof vai dar aula. Ele faz assim e olha para a professora. Ele teria que ficar 45 minutos ali. Mas cai a borracha do amigo que está lá do lado. Ele faz assim, e aí o cérebro dele diz assim, pegue a borracha, caiu no chão, vai ajudar. Você sai da sua cadeira, atravessa a sala inteira, pega a borracha e fala, amigo, a borracha. Não. Esse comportamento ele deveria estar sendo inibido pelo centro anterior do controle da atenção, porque o principal naquele momento era prestar atenção na professora e não naquele amigo, né? Então não é um diagnóstico difícil, viu, Duda? Para quem está acostumado é tranquilo. Mas então o déficit de atenção tem a ver com a pessoa não conseguir focar, não, por exemplo, entra aí, por exemplo, a questão de a pessoa começar um monte de coisa e não concluir? Entra, mas isso tem mais a ver com hiperatividade. Então pera. Tá. E, por exemplo, tem a ver, por exemplo, tem gente que odeia ler. Eu sempre falo, cara, provavelmente você odeia ler porque você só teve que ler livro chato e criou um ranço com você, né? Que era o meu caso. Eu odiava aqueles livros de escola lá, meu Deus do céu, livro chato da desgrama, né? Mas aí eu achava que eu não gostava de ler, até eu começar a ler coisa que me interessa.
Só que uma pessoa que tem o déficit de atenção, ela vai ter mais dificuldade em conseguir ler livros ou fazer um curso, por exemplo, um curso digital. Vai ter mais dificuldade, mas tem que considerar uma outra coisa. Uma boa parte das pessoas com déficit de atenção, com TDAH, elas têm um outro transtorno que se chama DPAC, que é a desordem do processamento auditivo central. Um pedaço do meu doutorado é só nisso, né? O que é a desordem do processamento auditivo central? Você falou de leitura, por exemplo. Quando você lê um livro, vamos supor que você está lendo um livro que é um romance, tá bom? Quando você está no segundo capítulo, você não tem que trazer coisas do primeiro? Ué, se você esquecer os personagens, quando você vai para o segundo capítulo, como é que faz para entender Ou uma aquilo série, lá? né? É. Ou uma série de televisão, por exemplo, tal. Ou não precisa nem ser um livro, você está lendo um texto, para você compreender aquele texto, para você fazer as ligações ali, você precisa estar sempre rememorando coisas anteriores. Existe um pedaço do nosso cérebro que faz o processamento da informação auditiva, né? Esse processamento da informação auditiva está muito relacionado com interpretação. Então é você ler alguma coisa e entender. Porque veja que para o teu cérebro, ler é uma coisa. Se você for alfabetizado, você sabe ler. Mas a compreensão do conteúdo lido não tem a ver necessariamente com a alfabetização. Você pode ser um analfabeto funcional. Você pode ler um texto e não entender o texto. Sabe como você vê isso muito claramente? Você pega um cara... Vamos dar um exemplo de política. O cara é de direita. Aí você dá um texto para ele falando mal de um político da direita e bem de um político da esquerda. E ele lê o texto para você. Daí você fala, cara, você entendeu o que você leu? Eu falo, entendi. Daí eu falo, me conta. Ele dá a opinião dele. Daí você fala, não, peraí, eu não quero saber a tua opinião. Eu quero que você me conte o que está no texto. Muda essas palavras, me explica melhor. O cara dá a opinião dele de novo. Ele é analfabeto funcional. Ou seja, ele sabe ler, mas ele não compreende o conteúdo lido. Isso que está muito relacionado com DPAC é muito frequente em TDAH. Então, às vezes, o cara com TDAH é aquele cara que lê um texto e ele fala assim, eu não consigo estudar, porque eu nunca me lembro daquilo que eu li. Não tem nada a ver com memória, tem a ver com dificuldade de processamento de informação auditiva. Quer ver uma coisa muito comum que acontece na internet? Tipo assim, fala galera, faça um Reels, vai. Fala galera, ó. Curso completo aqui do Dr. Paulo, negócio é top demais sobre autismo e tá de graça, só clicar no link do story. Como eu faço? Caramba, mas dá uma irritação, mano. Eu tô falando, criatura, no link do story. Mano, você não tem noção de quantos comentários iguais a esse. Pode ser um vídeo de 15 segundos. Pessoal, Pobre Show hoje. O link tá aqui na descrição. Clica e assiste. Cadê o link? Nossa, gente, presta atenção, criatura, no vídeo, né? Tipo, isso tem a ver com déficit de atenção ou pode ser alguma coisa a ver com analfabetismo funcional, por exemplo? Eu acho que nesse caso específico... É tonto mesmo, é tonto. Nesse caso específico que você está falando, é que os processos mentais hoje, eles são muito acelerados, né? Então, assim, é mais fácil o cara te perguntar do que, por exemplo, ele ler um texto numa mensagem que você escreveu e o link está lá no meio, entendeu? Você já viu? Isso é muito frequente. Você faz isso aí, o cara escreve para você assim, me manda o link? Não. Vai ter 60 mil pessoas pedindo. Você não vai mandar o link. É para isso que está na mensagem. Mas para ele é mais fácil. Você quer ver um outro exemplo disso? Mensagem de celular. Que eu sempre me incomodo com isso, né? Pessoa manda um áudio, e eu tenho perda auditiva. Mas ela manda um áudio, ela começa a frase assim, Dr. Paulo, eu vou mandar um áudio porque é mais fácil. Mais fácil para quem? Mais fácil para você, mas não para mim, tá certo? Porque o áudio vai me tomar um monte de tempo. Se você escrever, você vai ser muito mais objetivo. Então, tem algumas coisas do gerenciamento de comportamento que eu acho que a gente precisa retomar. Então, por exemplo, num caso como esse, qual que é a resposta honesta? Veja o vídeo. Tá explicado no vídeo como é que faz. Aprender a... Porque se você manda o link, na verdade o que você está fazendo? Você está reforçando um comportamento que ele é muito ruim, né? O sujeito, se ele quer mesmo consumir aquele conteúdo, ele vai assistir o vídeo, vai entender que tem um link ali embaixo e vai entrar no link, né? Boa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa dinâmica, com essa urgência que a gente tem hoje nos comportamentos humanos, sabe? E aí é mais fácil perguntar do que... Boa. Ué, E aí... manual. Você já viu alguém? O cara compra uma televisão, vem com um manual dessa grossura. Cara, algum motivo tem, né? Sim. Senão ninguém ia fazer o manual. Provavelmente tá ali, né? Aí assim, aí o cara monta a televisão, não liga, daí ele liga pra fábrica. Mas tem um manual, é pra isso que existe um manual. E Que é brasileiro o caminho não. mais rápido, principalmente quando você tá de leitura, essas coisas, Total. né?